Meia do Real Madrid pode chegar ao Atlético, outro camisa 10 na mira do Galo, proposta por lateral do Vasco e Guilherme Arana pode estar de saída? Vamos falar sobre isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. O meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste momento, eu vou te atualizar sobre as últimas informações do nosso galão querido, mas antes, eu gostaria de poder contar com o seu like, o seu compartilhamento é muito importante, o like, tá? Deixa o joinha aí, que o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e ele sinaliza, né? Ele mostra o nosso canal, né? Divulga o nosso canal para outros atleticanos, beleza? Então, não custa nada, deixa o joinha aí, confere se você está inscrito, tá? É muito importante também a sua inscrição, você ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, nenhuma informação do Galo. Lembrando que toda semana a gente traz aqui direto informações do Galão da Massa. Então, bora, sem mais delongas, para o vídeo de hoje. Bora começar falando sobre um meia do Real Madrid que pode estar pintando no Atlético. Eu vi primeiramente essa informação passada pelo Guilherme Frossar, tá bom? Não sei quem passou a informação primeiro, né? Mas eu vi lá no Guilherme Frossar. Coloquei aqui uma matéria somente para poder ilustrar para vocês. E eu vou colocar na tela aqui, ó, a matéria. Tá na tela a informação para vocês. Ó, Atlético Mineiro negocia a contratação de Reinier, ex-Flamengo. Meia pertence ao Real Madrid e está próximo de assinar em definitivo com o Galo após passagens por clubes da Europa. Gente, a informação que temos aqui é que o Reinier ele não seria negociado pelo Real Madrid com o Atlético. Haveria uma rescisão contratual. O Atlético fica de olho nessa possível rescisão. Informação, inclusive, da Rádio Itatiaia, do Cláudio Rezende. O Atlético está de olho nessa rescisão, possível rescisão de contrato aí com o Reinier. Entre Galo e jogador já está tudo acertado. O Galo apenas espera ele se desvincular do Real Madrid para poder acertar com o Atlético de vez aí, assinar o contrato, né, e vir para Belo Horizonte. Gente, o Reinier, eu não sei como ele está, tá? Ele teve uma boa passagem pelo Flamengo aqui no passado recente, saiu com 19 anos, se eu não me engano, né? É um jogador rápido, um jogador que mostrou ter uma certa qualidade. Eu não sei como ele está hoje, né? Como eu disse agora, não sei como está, não sei a parte física, não sei a parte técnica, mas assim, se mostrou ser um bom jogador aqui na época que teve no Flamengo. Mas o time do Flamengo também era bem certinho, né? Era aquele time ali do Jorge Jesus, então era um time bem ajeitado, um time bem competitivo e ele foi lançando ali, o treinador foi lançando o Reinier aos poucos. E ele despertou o interesse do Real, tanto é que nem jogou também no Real Madrid, né? Então não foi testado no clube espanhol, mas foi ali emprestado a alguns clubes na Europa mesmo e até em outros continentes. Então o Reinier pode estar próximo aí de uma chegada ao Atlético, tá? A informação aí da Rádio Itatiaia é que ele espera o seu vínculo ser rescindido. O Galo espera o vínculo dele ser rescindido com o Real Madrid. O Reinier seria esse nome, né, que inclusive a própria Itatiaia trouxe, né, que seria o camisa 10, né, jogador ali, o meia, que estaria avançado com o Atlético? Eu imagino que não, e é por dois motivos, tá? Eu acho que o Atlético contrataria o Reinier e mais um meia, tá bom? Eu vou explicar por quê. Primeiramente, né, e aí já puxando o gancho para o próximo assunto, a próxima informação que eu vou passar aqui para vocês, a própria Itatiaia disse que conversou com pessoas do Atlético e que afirmaram, né, pessoas ali, né, fontes deles, afirmaram que não seria um jogador que já foi especulado no Atlético, esse que está avançado, né, não seria um jogador que a imprensa já especulou dentro do Galo. Então o Reinier já foi especulado no Galo, inclusive esse ano, tá? No início da temporada, eu trouxe até um vídeo também falando sobre a especulação da possibilidade aí do Reinier vestir a camisa do Atlético. Tem uns 5 meses, mais ou menos.
que a gente trouxe essa informação aí, 4, 5 meses. Então ele já foi especulado, né? Indo de encontro com essa informação da Itatiaia, que não seria um jogador já especulado no Galo, a informação que chegou pra gente aqui, eu não sei se é esse o meia, tá? Mas o Atlético tem sim um interesse também em um outro jogador que está sem clube, tá? Eu vou mostrar aqui agora pra vocês o transfer market dele, tá na tela, é o Rafinha Alcântara, tá? Informação que chegou pra gente ontem à tarde é que o Rafinha, ele desperta o interesse de alguns clubes brasileiros e entre eles o Atlético, tá? Ele tem 32 anos, ele já jogou pela seleção, já jogou pelo Paris Saint-Germain, pelo Barcelona, já jogou na Arábia também, está atualmente aí sem clube, tá? Desde do dia 1º/7 ali de 2024. Então, ele tá aí mais ou menos um ano parado. Mas seria um jogador que o Atlético teria o interesse, que o Atlético teria ido atrás, né, desse atleta, mas ainda não foi revelado para mim aí, pra gente aqui do canal, se realmente a resposta aí, né, do Rafinha ao Atlético, tá? Mas o Atlético tem um interesse também na contratação do Rafinha, que tá sem clube. 2 milhões de euros ele tá avaliado aí no Transfer Market, né, o site alemão aí. Então, esse outro meia pode ser o Rafinha, ou pode ser outro também, ou pode até realmente ser o Renier, né? A gente não sabe exato qual era o meia que estava avançado aí com o Atlético, estava bem próximo de fechar, tá? Se é o Rafinha, ainda não saiu nada, pelo que eu tô vendo, não saiu nada nas grandes mídias, né? A informação que chegou pra gente é que o Atlético vê com bons olhos uma contratação desse jogador. Outro jogador que eu não sei se tá bem, né, como tá fisicamente, já que tá parado aí há uma temporada. Não sei se ele vai querer voltar a jogar por algum clube profissionalmente, talvez, já com 32 anos, possa de repente pensar em encerrar a carreira. Tem jogador que encerra a carreira bem jovem, né? Já ganhou bastante dinheiro também o Rafinha. E então a gente não sabe se ele realmente iria aceitar a proposta do Atlético. Mas o Atlético tem o interesse em contar com o futebol do Rafinha, beleza? Bom, deixe nos comentários a sua opinião. Vamos passar para o próximo assunto aqui. O próximo assunto se dá conta aí de uma proposta, né? Na verdade, os dois próximos assuntos são sobre laterais, né? Um que o Galo está querendo trazer e o outro que está sendo sondado, né? E que um clube, inclusive, da Rússia já teria sinalizado uma proposta para ele. Eu tô falando de quem? Tô falando dele, Guilherme Arana. Tá na tela a informação para vocês, a informação agora do GE. Spartak de Moscou sinaliza a oferta por Arana do Atlético Mineiro. Lateral do Galo é desejo antigo do clube russo, que sinaliza pagar cerca de 51 milhões para contar com o jogador. O Spartak de Moscou da Rússia sinalizou uma proposta para contratar o lateral esquerdo Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Os valores giram em torno dos 8 milhões de euros, cerca de 51 milhões de reais. O próximo passo é o time apresentar oficialmente a proposta. O Atlético está ciente do interesse da equipe de Moscou em contar com o defensor. Durante o Mundial de Clubes, Arana recebeu diversas sondagens do futebol europeu, inclusive da Rússia, contudo, nenhuma foi concretizada. Aí, gente, a gente entra num dilema, né? Muita gente vai falar, vende logo, 8 milhões de euros e tudo mais. O Arana, ele já passou da idade dele se valorizar, né? Em questão de valor de mercado. Então, se o Atlético não vender o Arana agora, dificilmente o Atlético irá achar 8 milhões de euros futuramente no Arana. Só se ele jogar, cara, pra caramba, arrebentar, matar a pau, igual ele fez ali em 2020 e 2021, né? Aí sim o valor dele aumentaria novamente, ele passaria a valer até mais do que isso, né? Mas eu duvido, né? Não creio muito, duvido é uma palavra muito forte, né? Eu não creio que o Arana, ele se valorize mais. A tendência agora é o valor de mercado dele fazer o quê? Abaixar, né? Então,
se o Atlético está pensando numa venda do Guilherme Arana para lucrar, tem que ser agora. Agora, tem aquela questão, né? Aquela situação. Será que o Atlético vai conseguir ir ao mercado e achar um atleta do mesmo nível, pelo menos, do Guilherme Arana? Acho difícil. Ah, Caio, mas o Guilherme Arana não tá jogando um bolão. Realmente, não tá jogando um bom futebol, né? Tem um tempo já, inclusive desde o final do ano passado, que o Arana não joga bem. Mas assim, cara, é bem complicado liberar o Arana agora sem reposição. Porque até o quebra-galho, né? O faz tudo, né? Faz de tudo ali, o Rubens, tá sendo vendido justamente para a Rússia também, né? Caso não tivesse o Arana, o Rubens poderia fazer a função de lateral esquerdo. O Alexander, que está chegando, também faz essa função de lateral esquerdo. Mas a gente tem que parar, né? O Atlético tem que parar de contratar jogador pensando em ele ser multifuncional, tipo, só nisso, tá ligado? Porque o Atlético é o seguinte, ele contratou o Lianco, pode jogar de lateral direito também, então não precisa de lateral. Contratou o Alonso, ele também pode jogar na esquerda, então não precisa de lateral. Óbvio que precisa. O cara foi contratado para jogar na função principal. O Alexander, por exemplo, foi contratado para jogar de volante. Se precisar, ele joga de lateral. Mas não é aquela questão de todo jogo pôr o Alexander de lateral. Vocês estão me entendendo? O Atlético precisa contratar volante, precisa contratar lateral, precisa contratar zagueiro. Caso algum desses esteja de fora e o outro jogue na posição, beleza. Mas precisa ter no elenco. O Atlético está muito nessa aí de contratar jogador multifuncional e achar que um jogador que joga em 3 posições é o suficiente para as 3 posições, né? Só se o jogador de repente se multiplicar, né? E a gente não sabe, chegar um jogador com poder de multiplicação aí e ter 2, 3 dele dentro do campo. Porque tirando isso, meu amigo, vai ter que contratar. Então o que eu mais temo nessa saída do Arana não é nem, vamos perder o Arana. Uma hora ou outra ele vai sair do Atlético. Todo jogador, uma hora ou outra, vai sair de respectivo clube, né? Mas o que eu mais temo é a questão da reposição, né? Ou da falta de reposição dessa diretoria do Atlético, né? A diretoria tem mostrado que não há planejamento nenhum desde o ano passado. Bom, deixe a sua opinião nos comentários e vamos falar agora do quarto e último assunto do vídeo de hoje, que é sobre o Atlético que está tentando contratar um jogador do Vasco. Tá na tela a informação para vocês, né? Vasco fará contraproposta ao Atlético sobre o empréstimo de Paulinho. O Atlético, para quem não sabe, o Galo sondou, né, a situação e apresentou uma proposta ao Vasco para contratar esse jogador, né, o Paulinho, se eu não me engano tem 20 anos, deixa eu só confirmar aqui, e ele é do, assim, sub-20, né, ele fez 2 jogos apenas pelo profissional do Vasco, né, e o Atlético fez agora essa proposta para ele, ó. A informação aqui agora é que o Vasco fez uma contraproposta, né? O Vasco não respondeu de forma oficial ao Atlético sobre a proposta por Paulinho. O Galo ouviu nos bastidores que o time carioca fará uma contraproposta, né? Então o Vasco, a primeira proposta não agradou 100%, né? E o Vasco vai querer aumentar aí a situação para ver se o Atlético aceita e essa negociação por empréstimo seja concretizada. Gente, é um jogador que eu não conheço, tá? Se eu falar que eu conheço, eu tô mentindo. Sei que muitos de vocês também não conhecem, mas é informação que a gente tem que trazer. Será que esse jogador, né, ele é um jogador que serve para o Atlético? Vocês vão entender o que eu tô falando aqui. Porque, cara, um jogador, com todo respeito, que não tá servindo pro Vasco, né, na fase que o Vasco tá, será que serviria pro Galo? Será que o Atlético não teria que olhar para outras possibilidades, para outros jogadores ali? Eu não digo de mais renome, não digo medalhões, mas algum jogador que esteja em ascensão. Eu pelo menos não ouvi falar desse Paulinho até hoje. Óbvio que tem jogador que a gente nunca ouviu falar, que chega e arrebenta, gente. Isso é óbvio. Se o cara é bom, ele pode ter 17 anos que ele vai chegar e vai conseguir jogar em determinado clube, né?
joga fácil. Mas será que é o caminho contratar o Paulinho? Será que vai ser um jogador ali que vai ajudar o Atlético a encorpar mais o seu elenco, que é o que está precisando? Né? Eu não sei. Bom, deixo essa opinião para você expressar aí nos comentários. Deixa esse espaço, perdão, para você expressar a sua opinião nos comentários. Beleza? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, vídeo repleto de informação. Um forte abraço a todos vocês, eu vou ficando por aqui e a qualquer momento eu volto com mais informações do Galo. Um abraço, fui!